Carlos Sainz vence sua primeira corrida da Fórmula 1, Mercedes volta a brigar pela ponta, Ferrari erra com Leclerc de novo, Verstappen com problemas e batida insana no começo da corrida. Tudo isso e muito mais agora no resumão do GP da Inglaterra de 2022. Salve, cabeças de gasolina! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Expresso Fórmula 1. Marlon Soares falando aqui. Que corrida insana, hein, gente? Como eu tinha dito no vídeo anterior, a gente sempre espera uma corrida no mínimo movimentada lá na Inglaterra. Mas o que a gente viu ontem foi uma corrida insana. Teve de tudo um pouco. Bandeira vermelha, safety car, disputa de 3 carros, teve vencedor novo, teve a Ferrari sendo Ferrari, Leclerc tendo azar, enfim. Mas antes da gente ir pro resumão, se você é um grande fã de Fórmula 1 e quer acompanhar as principais novidades, considere se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para acompanhar as próximas etapas do campeonato, que semana que vem tem mais, hein? Então fica ligado aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Dito isso, vamos embora pro resumão de hoje. Bom, a gente pode começar falando do incidente que causou a bandeira vermelha na corrida, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas muitos pilotos tiveram uma largada muito ruim. O Sainz, o Pérez, o Russell. E no caso do Russell, ele foi fazer uma disputa com o Joe, mas o Gasly acabou ficando ensanduichado pelos dois carros. Ele tirou o pé e acabou batendo no Russell, que por sua vez bateu no Joe, que ficou de ponta cabeça e até passou da barreira de pneus. Acertou até alguns detritos na torcida. Graças a Deus que nada aconteceu com ele. E foi tão feio que teve aquela demora para a transmissão mostrar o replay da batida. E o Russell, vendo a situação, ele saiu do carro para ver se o Joe estava bem. E pelo regulamento, o Russell acabou tendo que abandonar a corrida. Ele tinha deixado o carro e os fiscais começaram a mexer no carro dele. E pelo regulamento ele não podia voltar para a corrida, depois que os fiscais fossem mexer no carro dele. Mas aparentemente ele poderia voltar para a corrida. E acabou, por impulso, saindo do carro para ver se o Joe estava bem. Uma atitude nobre, na minha opinião, o Russell. Pena que ele não pôde voltar para a corrida. Mas enfim. Também teve um toque entre o Vettel e o Albon, que acabou acertando outros pilotos também. Muitos pilotos acabaram levando um susto da batida do Joe com o Russell. Muitos pisaram no freio na hora e o Vettel acabou não freando a tempo. Acertou o Albon, que teve umas múltiplas batidas ali, que depois ele teve que ir pro hospital. Ainda bem que ele não sofreu nada de grave. E depois desse caos todo, eles acionaram a bandeira vermelha para limpar toda a bagunça da pista. Uma hora depois... Após uma hora de bandeira vermelha, a gente teve a relargada parada, com as posições originais do início da corrida. Então qualquer um que tenha ganhado ou perdido posições, voltaram para os lugares onde largaram primeiro. Eu particularmente não entendi o porquê disso. Nas outras vezes que os pilotos relargavam depois de uma bandeira vermelha, eles largavam das posições onde eles estavam. Mas enfim, na relargada, o Sainz dessa vez largou muito bem e foi agressivo em sua defesa com Verstappen. E ficou as duas Red Bulls e as duas Ferraris lutando logo ali. Chegou o momento em que os 4 dividiram a curva, para você ver o quanto a disputa estava ferrenha nesse começo de corrida. Nessa mesma curva, o Pérez e o Leclerc acabaram se tocando e danificando a asa dianteira dos dois. O Pérez teve que parar nos boxes para trocar a asa e fazer logo a sua primeira parada, e acabou caindo lá para a última posição. Enquanto o Leclerc ele não parou e correu com um pedaço de asa quebrado mesmo. Mas ele estava conseguindo acompanhar o ritmo das Red Bulls e da Mercedes a corrida inteira. Enquanto isso, o Hamilton estava mostrando que sua Mercedes estava bem competitiva com as novas atualizações e estava começando a mostrar que viria sim para a disputa. Ele até passou o Norris e assumiu a 4ª posição depois que o Pérez tinha parado para trocar a asa e os pneus depois da batida. Outro detalhe também que vale mencionar é que a Mercedes praticamente não estava sofrendo com purpose nessa corrida. Estamos na volta 10. Nesse momento, o Carlos Sainz liderava a corrida, com Verstappen logo atrás em segundo e Leclerc na cola em terceiro. Foi aí que em uma das curvas, o Sainz acabou errando e deu a posição gratuitamente para o Verstappen, que recuperou a liderança da corrida. Mas não por muito tempo, porque o Verstappen acabou passando por um detrito de carbono que pertencia ao carro do Tsunoda e acabou danificando o assoalho do carro.
e com isso o carro dele ficou completamente avariado pelo resto da corrida e praticamente não teve mais condições para lutar pela vitória. A princípio eles acharam que se tratava de um furo de pneu, porque o Verstappen parou para trocar os pneus, mas acabou não adiantando. Era um problema grave no carro. E com isso a Ferrari tinha praticamente a corrida na mão, com uma dobradinha, e o Hamilton assumia a terceira posição. E foi aqui que começou uma confusão dentro da Ferrari. O Leclerc, ele estava na cola do Sainz e começou a reclamar no rádio de que o companheiro estava muito mais lento do que ele. Mas a equipe ela não deu prioridade para o Leclerc. Depois disso, as paradas dos boxes começaram. Nos ponteiros, o Carlos Sainz foi o primeiro a fazer sua parada lá por volta da volta 20. O Leclerc parou na volta 26, enquanto o Hamilton assumiu a liderança e não parou ainda. Apesar de ter demorado, a Ferrari deu a ordem de trocar posições lá pela volta 31, porque praticamente não tinha motivo para eles estarem ali brigando. O Hamilton estava lá na frente, ele estava ganhando tempo com essa segurada que o Sainz estava fazendo. E Hamilton faz a sua parada lá pela volta 34 e volta atrás das duas Ferraris. Mas aí, pela volta 39, a corrida deu uma virada com o abandono do Esteban Ocon. Ele acabou parando o carro no meio de uma reta e aí não tinha jeito. Era safety car. Aí muitos chamaram seus pilotos para colocarem pneus macios para irem até o fim. A Ferrari chamou o Sainz para trocar os pneus, mas não chamou o Leclerc. Então o Leclerc virou uma presa fácil, por estar com pneus duros e desgastados, enquanto o resto tinha pneu macio e novo. E aí você já sabe o que aconteceu depois, né? Teve a relargada na volta 43, Sainz partiu para cima do Leclerc e assumiu a liderança da corrida. E aí a gente teve uma das melhores disputas que eu já testemunhei na Fórmula 1 até hoje. O Leclerc contra Pérez e Hamilton. É sensacional o quanto o Leclerc, mesmo com pneus usados, estava dando uma verdadeira aula de defesa e contra-ataque. E o Pérez, que saiu de último, recebeu um pit stop gratuito graças ao safety car, estava disputando ferozmente pelo segundo lugar. E o Hamilton, que não deixava barato para nenhum dos dois, atacou com unhas e dentes. Foi uma disputa espetacular que tirou meu fôlego quando eu estava assistindo. Graças a Deus que a direção de prova não interferiu e deixou tudo rolar numa boa. Se bem que a direção de prova estava bem calminha hoje e não vi ela querendo se meter muito nas disputas. Isso é ótimo, na minha opinião. E a gente tem que simplesmente também agradecer a essa pista. Se não fosse essa pista, a disputa não existiria. Pista muito larga, muitas curvas de alta velocidade. Tudo isso para dar a gente essa disputa incrível que a gente teve ontem. E no fim das contas, a vitória ficou com o piloto espanhol. É sempre legal ver um piloto vencendo uma corrida pela primeira vez. Depois de 150 corridas, Sainz finalmente chegou lá. Pérez chegou em segundo. Ele fez uma puta de uma corrida. Ele caiu pro fundão e chegar em segundo, gente, não é para qualquer um. E ele consegue se aproximar mais ainda do Verstappen no campeonato. E Hamilton também fez uma corridaça e terminou em terceiro. E o Leclerc, que foi engolido por Pérez, Hamilton e pela estratégia da Ferrari, terminou em quarto. Alonso terminou em quinto, baita corrida do Alonso também. O Norris ficou em sexto, o Verstappen, mesmo com o carro quebrado, chegou em sétimo. Mick Schumacher finalmente somando seus primeiros pontos na Fórmula 1, ficou em oitavo. Também teve uma disputa bem legal com o Verstappen no finalzinho da corrida. O Vettel fez uma excelente corrida de recuperação e terminou em nono. E para fechar o top 10, Kevin Magnussen. A Haas terminar com os dois carros dentro dos pontos é praticamente uma vitória para eles. Conseguiram aproveitar todo o caos da corrida para terminar dentro dos pontos. Em 11º, o Lance Stroll, não tem muito o que dizer sobre o Stroll, praticamente não apareceu na transmissão inteira. Nicolas Latifi terminou em 12º. Me impressionou porque ele estava fazendo uma boa corrida, estava dentro dos pontos por boa parte da corrida, mas não vingou. A Williams ficou para trás e acabou fora dos pontos. Algum dia ele chega lá, pessoal, acredite no potencial do homem. Em 13º ficou o Daniel Ricciardo. Sinceramente, eu não tenho o que dizer do Ricciardo. Continua com um rendimento terrível e sequer conseguiu fazer uma corrida de recuperação. Tá complicado.
Eu gosto muito do Ricciardo, não me leve a mal, mas tá difícil aturar essa performance fraquíssima dele por mais tempo. Temo que a paciência da McLaren já esteja se esgotando a essa altura. 2 temporadas de Ricciardo ainda não vingou essa vinda dele para a McLaren. É triste demais sabendo que eu acompanho o Ricciardo desde o tempo de Red Bull. Eu sei bem do que ele é capaz de fazer, mas eu me pergunto se a performance dele está naquela curva de declínio igual está acontecendo com o Vettel. Eu espero que não, mas eu não espero mais grande coisa do Ricciardo, infelizmente. E Tsunoda foi o último que terminou a corrida, em 14º. Vocês lembram daquele detrito de carbono que danificou o carro do Verstappen? O que aconteceu foi que o Tsunoda teve uma batida ridícula com o Gasly no meio da corrida. Os dois foram disputar posições e o Tsunoda escapou e os dois rodaram parecendo uma dança sincronizada. Isso foi o que ocasionou aquele detrito que entrou no carro da Red Bull depois. E bem, o restante não terminou a corrida, como eu falei, que foi o Ocon, Gasly, Bottas, Russell, Zhou e Albon. E para concluir esse vídeo, a gente vai dar uma olhada na tabela de pilotos e de construtores depois de 10 etapas realizadas. A gente tem o Verstappen que segue na liderança com 181 pontos, Sérgio Pérez 147, Charles Leclerc 138, Carlos Sainz 127, George Russell 111, Lewis Hamilton 93, Lando Norris 58, Valtteri Bottas 46, Esteban Ocon 39, Fernando Alonso 28, Gasly 16, Magnussen 16, Vettel 15, Ricciardo 15, Yuki Tsunoda 11, Zhou 5, Schumacher 4, Albon 3, Stroll 3, Latifi e Hülkenberg 0. Já na tabela de construtores a gente tem Red Bull com 328 pontos, Ferrari 265, Mercedes 204, McLaren 73, Alpine 67, Alfa Romeo 51, Alfa Tauri 27, Haas 20, Aston Martin 18 e Williams 3. É isso, pessoal, esse foi o resumão do GP da Inglaterra. Me diz aí, você gostou da corrida? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre a corrida de ontem, beleza? E se você gostou desse vídeo, apoie o Expresso Fórmula 1 deixando o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal porque semana que vem tem mais lá na Áustria, na casa da equipe taurina, no Red Bull Ring. E com certeza estarei aqui para trazer mais um resumão para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!